Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras por 2-2 contra o Fortaleza. Realmente era um jogo muito esperado após o empate do Botafogo, que o Palmeiras poderia se tornar cada vez mais líder, conseguir essa liderança de forma isolada. Só que desde o início o jogo se provou ser um jogo extremamente difícil. O Fortaleza ele ficou numa estratégia de dar a posse de bola para o Palmeiras, porém, quando ele tinha as oportunidades, ele era uma equipe bem vertical, que buscava o ataque rapidamente. O Palmeiras, de fato, conseguiu ter mais posse de bola, só que não conseguia produzir. Tanto que o Rafael Veiga e o Endrick inicialmente estavam pegando muito pouco na bola, estavam conseguindo criar muito poucas jogadas. Até que o Fortaleza, numa dessas idas ao ataque, consegue abrir o placar com o Thiago Galhardo. A partir daí, o jogo que já estava complicado para o Palmeiras se torna cada vez mais complicado, porque o Fortaleza, que já dava a posse de bola para o Palmeiras, teve a oportunidade de estar se fechando cada vez mais. O Palmeiras até tenta alguma coisa, só que eu vi o Palmeiras um pouco sem efetividade, o Palmeiras não conseguia verticalizar esse ataque, estava com bastante dificuldade mesmo. Então, o Palmeiras foi para o segundo tempo com essa desvantagem do 1-0. Aí, aos 14 minutos do segundo tempo, acontece um lance que muda totalmente a história da partida. Porque o Gustavo Gomes, a exemplo do que tinha acontecido no jogo contra o Flamengo, também foi expulso após fazer uma falta, onde o jogador de Fortaleza ia acabar ficando na cara do gol. Gustavo Gomes vai lá e faz a falta e acaba sendo expulso, algo que iria dificultar muito a vida do Palmeiras. Porém, por incrível que pareça, após a expulsão do Gustavo Gomes, eu vi o Palmeiras melhorando um pouco na partida. Vi o Palmeiras com um pouco mais de agressividade, vi o Palmeiras tentando mais jogadas, e nisso eu quero destacar um jogador que para mim foi totalmente fundamental, que foi o Rafael Veiga. O Rafael Veiga realmente chamou a responsabilidade para ele, foi disparado o melhor jogador do Palmeiras em campo, e foi justamente com ele que o Palmeiras conseguiu o empate após ele fazer uma tentativa de chute de fora da área. Aí no rebote a bola volta para ele e ele consegue finalizar no canto do goleiro. Um gol realmente extremamente importante para o Palmeiras, um gol que devolvia a moral do Palmeiras. O Palmeiras poderia estar até administrando esse empate, porque com o empate o Palmeiras fica empatado em número de pontos com o Flamengo, porém, no saldo de gols, o Palmeiras leva uma vantagem. Só que essa vantagem do Palmeiras do empate não durou por muito tempo, porque o Fortaleza foi lá e fez o segundo gol, numa jogada trabalhada, e justamente onde o Gustavo Gomes estava fazendo falta, porque o meio-campo do Fortaleza veio tabelando a bola e o Palmeiras não teve a organização tática necessária para poder estar bloqueando esse ataque, e acabou sofrendo o segundo gol, que acabou dificultando bastante a vida do Palmeiras. Porém, o Palmeiras, que também, apesar de não ter os 11 jogadores em campo, o Palmeiras, na raça, acabou se impondo, até fisicamente, eu diria. O Palmeiras estava batalhando bastante por cada bola, e após o rebote de um cruzamento, onde o Piquerez chuta uma bola para cima, a bola acaba indo em direção ao Murilo, o Murilo ajeita de cabeça e o Zé Rafael faz o gol de empate. O Palmeiras consegue empatar novamente com o Zé Rafael, que também era um jogador que vinha jogando muito bem. É um jogador que dá esse equilíbrio necessário ao meio-campo do Palmeiras e é uma peça fundamental nesse esquema tático do Abel. Realmente foi muito bem, foi providencial. E a partir daí o Palmeiras, sabendo que se caso empatasse com o Fortaleza, ainda no campeonato dependeria só de si, o Palmeiras meio que administrou essa vantagem. Fortaleza foi com tudo para cima para tentar a vitória, porém o Palmeiras soube administrar esse empate e acabou levando esse ponto para casa. Ponto que é importante porque faz o Palmeiras só depender de si mesmo, apesar da vitória do Flamengo contra o América. O Palmeiras, agora que na minha visão tem uma tabela mais fácil do que a do Flamengo, porque na próxima rodada o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, que é o líder desse segundo turno, e que é um time que vem mostrando futebol cada vez melhor sob o comando do Felipão. E o Palmeiras vai enfrentar o Lanterna, o América Mineiro, que já está rebaixado, então não tem motivação muito grande para esse jogo. Então eu vejo
a vida do Palmeiras um pouco facilitada nessa questão de tabela, porém o campeonato está muito disputado, talvez o mais disputado dos últimos anos, ou até da história, se bobear. Mas eu vejo o Palmeiras com chances bacanas de ser o campeão brasileiro de 2023. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como você analisa essa tabela do Palmeiras para essas 3 rodadas que faltam? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.